Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa O Despertar da Consciência. Ao meu lado, Sebastião Camargo. Tudo bem, Sebastião? Melhor agora que vamos saber o que são personalidades múltiplas. Exatamente. Eu não sei se eu sou um ser múltiplo ou se eu sou uma só realidade. Pois Mas é, o telespectador deve saber, né, a quem agradecemos multiplamente ou com muita alegria, e a TV Mundo Maior e a TVC que transmite os nossos programas, e as afiliadas também, que a cada dia vai chegando novos elementos componentes dessa individualidade única, que é o processo de divulgação da doutrina dos espíritos. Vamos então descobrir sobre as personalidades múltiplas. Começando então, Sebastião, com um trecho que diz assim: no seu conjunto, esses fenômenos das personalidades múltiplas demonstram que, além do nível da consciência normal, fora da personalidade comum, existem em nós planos de consciência, camadas ou zonas dispostas de tal maneira que, em certas condições, se podem observar alternâncias neste plano. Vê-se, então, emergirem e manifestarem-se durante certo tempo atributos, faculdades que pertencem à consciência profunda, mas que não tardam a desaparecer para volverem ao seu lugar e tornarem a mergulhar na sombra e na inação. Esse trecho é de Leon Denis, do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. É da primeira parte do capítulo 4, página 170. Explica para a gente, Sebastião, sobre esse trecho do livro. Leon Denis, e não só ele, Gabriel Delany, Gustave Gelei e vários outros da época de Kardec, a começar pelo próprio Kardec, já começaram a identificar esse fenômeno das personalidades múltiplas. E não só começaram a perceber, como investigaram e comprovaram isso na experiência prática. E todos nós somos seres múltiplos. Basta observarmos o nosso comportamento mediante o dia a dia das nossas experiências, ante as adversidades ou os mecanismos que facilitariam a nossa evolução. Quando estamos numa situação que nos beneficia, nós temos um comportamento. Quando essa mesma situação, além de nos beneficiar, nos pede responsabilidade, participação, a gente já tem outro comportamento. Quando esta situação, além de nos pedir responsabilidade, participação, mas nos permite ainda o nosso crescimento e interação, outro fenômeno ainda acontece. Basta observarmos crianças mesmo em tenra idade criar situações como se fosse um personagem para conseguir alguma coisa de seus pais. Quem é que está ali? Porque antes um ser às vezes obediente, disciplinado, harmônico, e agora um ser que com uma certa astúcia ou até com uma certa chantagem, criando artimanhas para extrair, né, da atitude dos pais ou querer conseguir alguma coisa. E nós temos essas várias facetas, essas múltiplas situações ocorrendo simultaneamente, ou alguma assumindo mais exatamente, que para Gustave Gelei, que o ideal seria aquela que tivesse maior autoridade moral para permitir que as outras também interagissem sem que houvesse um conflito ou uma desarmonia ou até uma enfermidade. Então, esses conteúdos consciente e inconsciente, eles podem ser alternados. Basta imaginar que o inconsciente seria semelhante a um iceberg. Os 95% que está submersos é o que nós chamamos de inconsciente. Os 5% que normalmente está fora d'água, nós chamamos de consciente. Basta imaginarmos isso. E o consciente seria o que estaria no comando na atual situação. Mas conforme as adversidades aparecem, ou as oportunidades de crescimento, desse inconsciente, ou que está submerso, pode aparecer elementos para
melhorar o contexto ou até para complicar, porque em situações X pode vir alguém como se fosse um soldado, um protetor, alguém ferrenho querendo nos defender e às vezes complicando a situação. Onde nós falamos aquela palavra impensada, quando você viu, já foi. Porque a pessoa na tentativa, ou esse ser na tentativa de nos defender, às vezes nos coloca em situação mais ridícula do que nós já estávamos. Por isso, a parte da consciência ativa ou conhecimento de si mesmo, essa estrutura vigilante, esse vigiar e orar que Jesus nos recomendara, é que precisa estar atento, que é a consciência observadora, permitindo que essas manifestações ocorram, mas de modo equilibrado, porque na hora que nós vamos pilotar o carro, é o motorista. Mas na hora que estamos pilotando o carro e estamos conversando com alguém, altos planos ou altos papos, talvez seja o intelectual, seja o filósofo, o cientista, mas o motorista continua atento fazendo o que lhe cabe fazer, às vezes quase que no automatismo, mas agora já há uma interação. Mas quando, além de fazer isso, nós ainda fazemos outras coisas simultaneamente, porque eu posso estar fazendo isso e ainda outras coisas. Nós vamos vendo a interação e, de repente, nós aprendemos, por permitir que ela se manifeste simultaneamente, fazer várias coisas simultâneas sem perceber. Às vezes eu estou cozinhando, eu estou conversando com alguém, ao mesmo tempo eu estou estudando, porque eu posso estar assistindo alguma coisa a respeito da receita, interagindo e fazendo várias coisas. Basta um treinamento aprimorado, onde, numa simples palestra, porque às vezes as pessoas querem saber como que a gente consegue memorizar tanta coisa. É fácil. São múltiplas faces da minha consciência que manifestam simultaneamente. Cada uma tem uma informação, cada uma tem uma experiência. Ali parece um todo harmônico, mas são vários seres, é um movimento tremendo, porque a gente está fora do corpo, e várias coisas ocorrendo simultâneas, sem contar as interligações ou os mecanismos de ligação com outros estados conscienciais não do nosso, participando do mesmo cenário. Além de interagirmos entre nós, interagimos com incontáveis realidades, mas o assunto precisa estar mais ou menos harmônico, redondinho, ou na mesma direção para que a harmonia prevaleça e a linguagem fique clara para quem está ouvindo ou presenciando a situação. E de que forma ou em qual circunstância isso pode acontecer? Vamos dar o exemplo. Houve uma época que mostraram-nos uma reportagem onde o filho da jovem senhora estava embaixo do carro. E ela ergueu o carro com uma mão e tirou o filho de baixo com a outra mão. Agora eu pergunto a você quem é, porque lucidamente, porque numa outra situação era um caminhão de 4 toneladas. Essa de um carro foi mostrada e depois um caminhão de 4 toneladas, quase a mesma coisa ocorrera. Ergueu um caminhão de 4 toneladas com uma mão e tirar o filho com a outra, quem estava ali? Para o superconsciente, ele consegue anular a força da gravidade, como fizeram aqueles engenheiros que construíram as pirâmides. Pedras com mais de 5 toneladas eram neutralizadas a força da gravidade e colocadas naquelas alturas muito altas, e os cortes, que era feito mentalmente, porque desagregava a estrutura e moldava segundo os moldes mentais, segundo a estrutura que se pretendia, e com o máximo de uma diferença entre a base da pirâmide e a sua estrutura final, de 6 milímetros de erro de cálculo. Imagine. E as pedras, as rochas que foram transportadas para aquele local, que o lugar mais próximo era 300 quilômetros de distância. Só tinha 2 motivos, ou desintegrava lá e materializava aqui, ou construía túneis dimensionais que também eram possíveis. Então nós percebemos que em nós há forças que desconhecemos, e forças para o nosso e para o bem do contexto, ou forças destruidoras se não educadas. Nós podemos ter o poder da construção e harmonia, ou da destruição e da desordem. Depende desse conhecimento e da atitude condizente com as leis de harmonia, para que nós possamos nos beneficiar disso e, ao mesmo tempo, melhorar as condições do nosso contexto. Sebastião, tem um trecho aqui do livro O Ser Subconsciente, é um trecho do capítulo 2, que diz assim: a vida consciente do indivíduo é etapa por etapa,
constituída de estados psíquicos mais ou menos diferentes e independentes uns dos outros, mas sempre suficientemente diferentes e independentes para representar personalidades distintas e autônomas. No programa que vem nós vamos detalhar melhor esses estados psíquicos, mas nós já podemos dar uma dica nesse programa, que um estado psíquico pode ser uma tristeza, pode ser uma alegria, pode ser uma experiência, pode ser isto ou aquilo. E esses estados assumem o comando como se fosse o gerente total da situação. Quando eu fico magoado, é um estado psíquico. E aquela mágoa pode gerenciar a minha personalidade e me levar à enfermidade ou até à morte, a depender da situação. Então, eu percebo nesses estados psíquicos não apenas seres do mundo mental, emocional, o mundo das ideias, o mundo das possibilidades, mas estados de nossa consciência que pode e deve ser aprimorados quando compreendidos e mediante o estado de depressão, onde é um estado de uma tristeza profunda, de uma insatisfação pessoal, uma insatisfação com o meio, eu posso transformar a situação e sair enriquecido daquela problemática se eu tiver consciência disso. Sebastião, para ficar mais fácil o entendimento do nosso estudo, a ideia é o pessoal de casa adquirir este livro aqui, O Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo. Como é que a pessoa faz para adquirir esse livro? Pode começar pelos nossos sites, o despertardaconsciência.com.br e sebastiãocamargo.com.br. Tanto um quanto o outro, se a pessoa teclar, vai sair na nossa loja virtual, que vai ter o livro e outros produtos, os CDs, DVDs de palestras aqui da TV, da rádio, à disposição para esse estudo. É uma síntese de mais de 600 obras, mais de 200 do plano físico, um produto de mais de 20 anos de estudo nesta etapa, embora tenha milênios que nós começamos, desde o Egito e até um pouco antes. Dá para detalhar mais isso daí? Dá. Num passado recente, nós falamos para o telespectador de um desafio. Nós falávamos muito, ou usávamos muito a palavra a nível de, e era um equívoco, um assassinato à gramática na nossa língua. E eu fiz um desafio diante das câmeras que eu ia vencer aquela situação. Aquilo era um estado psíquico, que nós chamamos aqui carinhosamente de cacuete. E agora o telespectador pode estar percebendo que hora está faltando o L. Eu não sei se ele tem de sobra lá no conteúdo dele para enviar para mim, que às vezes eu não consigo finalizar a palavra melhorar. Eu tenho que falar mais lento, porque é como se faltasse esses caracteres, que é fruto da nossa inteligência, da nossa emoção, do nosso raciocínio lógico, do discernimento. Nós vamos construindo esses estados psíquicos. E o ser é uma junção desses estados psíquicos, tanto intelectivos, quanto emotivos, quanto espirituais. E quando eles não chegam na hora que eu preciso deles na palavra, se eu tiver paciência, pronunciá-la calmamente de novo, eles chegam. Talvez eles estão um pouco lentos, eu não sei se eles não receberam o salário em dia, se eles não estão sendo cuidados harmoniosamente, ou se eu tenho medo da palavra que vai ser pronunciada, às vezes eu faço esse boicote ou auto-boicote. Mas esses são filhos nossos que criamos, e eles podem eclodir quando eu necessito. Então, quando eu necessito pronunciar a palavra, eu estou convidando-os. Eles podem estar no meu consciente, se eles estiverem ativos, se essa palavra for corriqueiramente utilizada no meu dia a dia. Eles podem estar no subconsciente, esperando a sua vez. Pode estar no inconsciente, e se for algo que eu ainda não construí, pode ser um anseio do espírito e está no superconsciente. Quando está pronto, ele vem com todo o seu esplendor. Quando estão mais ou menos, ou não estão sendo usados, às vezes eu tenho dificuldade de verbalizar a palavra ou de encarar a situação. Então, todas as vezes que ocorre algo no meio ou convidando-me a uma experiência, uma situação qualquer, a tendência é eles virem à tona do jeito que são. E aí eu que vou aprimorá-los mediante o contexto ou aquilo que me proponho. Sebastião, essas alternâncias, elas ocorrem em pessoas normais ou somente nas personalidades que estão em conflitos? Nas pessoas normais, porque isso é uma constante, é uma interação entre o consciente, o subconsciente, o inconsciente e o superconsciente, isso é o tempo todo. Nós estamos agindo no consciente,
para o telespectador, mais uma vez, situar-se, o consciente é aquele onde eu estou agora, com a minha lucidez, prestando atenção. O subconsciente é o que está gerenciando a minha realidade psicofísica sem que eu perceba, sem que eu interaja. O inconsciente pode eclodir dele também algo que eu desconheça, que eu não esteja lidando na atual situação, e quando surge uma situação inesperada, vem algo que eu desconhecia, que eu fico até surpreso, a depender da situação, de uma ferocidade tremenda ou até de uma calma muito profunda diante da situação. Fala, nem acredito que sou eu, temia voar, mas quando foi preciso de fato, quando eu me vi lá nas alturas, achei bom, percebi que era um estado psíquico que me desencorajava a assumir aquela responsabilidade. Mas quando assumo é como se eu transformasse aquele aparente medo em lucidez, e agora posso até desencarnar, porque lá de cima é bom, para sentir, a gente avaliar essas possibilidades. Que a gente já se sente nas nuvens, não sabemos se o céu ou o estado de consciência após a morte é mais ou menos aquela calmaria, porque às vezes a coisa está complicada aqui, raios, trovoadas, tempestade aqui embaixo, a gente está planando lá por cima numa tranquilidade, né? Acho que foi por isso que as águias conseguiram fazer isso. Você sabe que elas conseguem transpor essas tempestades e planar acima das nuvens. É o pássaro que vai mais alto que eu conheço. Então a coisa está complicando por aqui. E um moço também que eu acho que ele era meio águia, chamado Allan Kardec. Quando a coisa complicava aqui, ele planava nas alturas e ficava acima desses conflitos, né, periféricos que não acrescentavam nada à sua consciência. Então são situações que nós precisamos compreender, porque elas podem surgir de um conflito ou não, porque são situações que eu vou trabalhar no dia a dia, são os meus potenciais. E eles vão aparecer ou entrar em cena quando deles necessitam. Como tem um amigo, que ele é um cientista, o professor Hugo Filártica do Nascimento, um professor universitário, e ele, ao cuidar de uma paciente, ele vai dosando a medicação. Quando ela começa a ver espírito, segundo ele dá um remedinho que bloqueia aquela porta para que ela não fique perturbada vendo espírito, porque às vezes a pessoa tem medo. Quando ela começa a chorar demais, ele vai lá e bloqueia outra portinha, porque ele tem a experiência para isso, que foi professor de medicina desde a veterinária à psicologia, aí ela melhora. Mas tinha um personagem que era um espírito mesmo, de fato, e não essas visões, essas eclosões internas, e ele vinha de vez em quando. E como ele estava entorpecendo o mecanismo, e de repente ele falou, mas fulano não veio mais. E a mulher, a paciente, estava dormindo, e ela vira do lado, mesmo dormindo, e fala, se não tem nada para fazer, a gente não vem. E era o visitante ilustre. Quer dizer, se não tem nada para fazer, eles estão, como o Leon Denis falou, na inação. Mas na inação, coisa nenhuma, que eles permanecem vivos e atuantes na visão de Manuel Filomeno de Miranda, mostrando o estudo disso na atualidade. Leon Denis, na época que não tínhamos tantos recursos assim, a gente pensava que eles mergulhavam e ficavam na inação. No passado, a gente fazia isso nas reuniões mediúnicas, acorrentando o problema, o conflito, e mandando ele para as profundezas do mar sagrado. Nós não sabíamos que o mar sagrado era o inconsciente. E daqui a pouco ele saía, ele voltava, porque ele se desprendia de lá e voltava outra vez com mais ferocidade do que antes. Porque fora maltratado, não fora acolhido, nem orientado, nem amparado devidamente, e achamos que se livrar do problema resolveria a situação, ao invés de orientá-lo adequadamente para melhorar nas posteriores manifestações. Sebastião, e tem como eu controlar a minha consciência e o meu consciente? De que forma? Pelo conhecimento. A primeira coisa que nos possibilita mudar uma situação, a primeira situação a ser mudada, ou melhor dizendo, a primeira atitude a ser considerada, e é Francisco Cândido Xavier, aceitar a situação, não se revoltar contra ela. A segunda, na visão do espírito Hamed, compreendendo o que seria a aceitação. Então eu reconheço, eu tenho a habilidade de reconhecer que a situação existe. Agora eu vou avaliar a situação e propor uma mudança para solucionar a causa, né, mudando esse efeito manifestado. E não querer se livrar da situação. O que nós vemos em nosso meio, principalmente, é a pessoa chegar em nossas casas espíritas, que é um hospital de almas, que é um lar de esperanças e uma escola de amor. Mas ela quer se livrar da situação,
como se dissesse, tira esse negócio de mim. Falei, esse negócio é você. Eu não tenho como, eu posso ajudar você a compreender isso. Em compreendendo, você pode disciplinar, aprimorar esses mecanismos e ficar em harmonia com a sua própria consciência. Agora, se eu não sei o que significa o pensamento, que é uma expressão da minha consciência, que pode gerar essas realidades, se eu não sei o que significa as emoções, que normalmente assoma-se aos pensamentos, qualificando-os ou dando forma e vida a esses pensamentos. Se eu não sei ainda o que significa a razão para comparar o que se tem com aquilo que se cria, para que eu possa levar a efeito ou bloquear aquela criação ou abortar aquela ideia e mudar a situação, aí vai ficando complexo. Mas quando eu compreendo os meus potenciais ou essa vasta rede de potenciais a meu dispor, aí fica fácil, porque agora eu estou lidando com algo que eu sei o que é. Mas quando eu não sei, eu apenas dirijo o carro. Eu piloto o carro, mas não sei como ele funciona, nem sei onde é o tanque de combustível, não sei se precisa olhar o óleo do motor, trocá-lo, o filtro de óleo, o filtro de combustível, a manutenção em si do veículo. Eu apenas dirijo. Mas se der uma pane, eu nem sei por onde começar. Agora, quando nós vamos estudando a respeito da nossa realidade, quando ocorre uma eclosão de uma manifestação qualquer, além de não nos envergonharmos, nós vamos acolher, buscar as informações a respeito da situação, se ainda não as temos, e tentar promover a situação, transformá-la de um ato infeliz para algo nobre, e não ficar nos crucificando, nos punindo, nos culpando por não saber daquela situação. Como às vezes a gente fala, eu não sabia que era isto, ou que tinha isto em mim, ou que eu abri um espaço para que essa frequência, esse ser, esse parceiro chegasse à minha realidade. Mas quando compreendemos, em filosofia espírita nós estudamos para isso, em ciência espírita nós entendemos como isso funciona, e o Código de Ética e Moral, que é o Evangelho do Cristo, nos ensina a como comportar-nos perante essas situações. Sebastião, quem assume, quando a gente assume, é porque nós estamos mais experientes? Esses conteúdos, você afirma, pode assumir conteúdos mais experientes e lúcidos ou mais complicados e primitivos ou primários. Então, assumindo esses conteúdos, nem sempre ele vai ser colaborativo. Ele pode ser complicador da situação, porque se eu receber uma ofensa, por exemplo, e eles sugerirem que eu revide a situação, eu posso complicar a situação. Mas se eu for ofendido, lesado de alguma forma, ou me sentir lesado, e eu desejar exercitar a tolerância, a compaixão, o perdão, a indulgência, aí pode ser um elemento pacificador e mais aprimorador, ou mais aprimorado do que aquele que estava no comando, ou que serviu de alvo para a ofensa inicial. Então, depende do meu querer sincero. Diante da situação, mediante a minha lucidez, o que seria ideal? Exercitar o auto-perdão e o perdão ao semelhante, ou se ofender e revidar? Então, quais os lucros e benefícios, ou prejuízos, e algo nobre que eu poderia conseguir em tal ou qual situação? Mediante essa lucidez e o desejo sincero de superar isso, é o que eu vou decidir. E aí eu vou ter ajuda profissional, ou profissional não é a palavra correta, eu vou ter a ajuda proporcional ao desejo que eu tenho de mudança, tanto vindo do meu universo interno, as orientações mais nobres, quanto de outros parceiros que podem estar na frequência e vendo o meu esforço para mudar, para melhorar a situação. Então, eu não devo assumir conteúdos que possam me causar embaraço. Pelo menos não seria o ideal, mas buscar aqueles que possam me tirar do embaraço. Tá bom, vamos tomar uma aguinha aqui na nossa caneca, que eu acho que deixa a água até mais fluidificada, será que não? Essa dá um sabor diferenciado, até porque são energias condensadas e ela interfere no sabor. Nós sabemos disso, que o vasilhame interfere, por mais que você não acredite nisso, na qualidade daquilo que se coloca nele. Basta você observar, guardar um produto na vasilha de alumínio ou guardar na vasilha de louça, um outro, para ver a diferença do conteúdo. E às vezes até assim já dá um sabor diferente, você tomar água na caneca X ou na caneca Y, a gente já percebe uma diferença também. Sebastião,
Então, como é que funciona? Tudo aquilo que me causa desconforto, que me causa dor, ou qualquer coisa que me deixe descontente, eu tenho que mudar, eu vou conseguir mudar ou não? Eu vou ter que... O que você quer dizer? Mudar ou me livrar dessa coisa? Então, Exatamente. tudo aquilo que me causa dor, sofrimento, descontentamento, tristezas, são estados de consciência, são esses estados psíquicos e dinâmicos. Então, que eu posso modificá-los segundo a minha compreensão dos mesmos, quer dizer, a lucidez que eu tenho a respeito dos mesmos e a predisposição que eu tenho para mudar a situação. Agora, livrar-me nem do mais remoto pensamento eu consigo, segundo Joana de Ângeles. Muito menos de emoções, de lembranças que permanecem vivas e atuantes e vai crescendo no meu cenário interno, no meu inconsciente, por mais que eu não perceba aqui no consciente. E no momento aprazado elas vêm à tona. Tanto quanto os elementos adversos que vêm para sugerir, para mostrar que eu os tenho. Porque se estiver tudo calmo, tudo sereno, pode até acontecer que não ecloda essas situações. Mas se elas vêm à tona, por exemplo, se eu olhar alguém e começar a julgar, a criticar, a condenar, eu estou fazendo isso mediante o que eu tenho dentro de mim. Eu tenho exatamente isso que eu estou condenando no outro, criticando e etc. Então, tudo que nós fazemos em relação ao nosso semelhante, em sentido de algo pejorativo, de criticar, de condenar, porque nós temos a mania, pelo menos eu tinha e às vezes ainda tenho, e eu faço o julgamento, eu faço a condenação e executo a pena. Eu condeno a situação, estabeleço a pena e às vezes crucifico a pessoa com quem estou convivendo. O ideal não seria isso. Quando vem à tona o desejo de crítica, eu lembrar do projeto da indulgência. A indulgência não interessa pelos maus hábitos dos outros, mas sim pelos seus valores. É um ser humano como eu, se eu já tenho facilidade de lidar com a situação, eu coloco o meu universo a serviço dele. Porque a indulgência vai atraí-lo, vai acalmá-lo e reerguê-lo. Se realmente eu já sou aquilo que eu pretendo dividir com o meu semelhante. Mas se eu ainda condeno, critico, aponto falhas e defeitos, querendo transferir os meus sofrimentos para outro, como se eu estivesse triste, foi por conta do fulano, se eu estivesse com dores, foi por conta do ciclano, e assim sucessivamente. Então ninguém é responsável pelos nossos desatinos, pelo que está acontecendo de equivocado em nós. Nós temos a liberdade de pensar, de sentir, de falar e de agir, mas temos que assumir as responsabilidades perante a nossa própria conduta. Sebastião, mas quando eu conseguir perdoar aquele que me fez um mal, eu não vou me livrar daquele sentimento que eu tinha antes de perdoá-lo? Eu digo assim, você não vai se livrar no sentido de expulsá-lo, mas sim você vai transformar a ofensa em tolerância, em compaixão, no que nós chamamos de perdão, que é a estrutura do perdão. Vamos construir o cenário do perdão. O perdão é a proposta, mas quem vai entrar em pauta para que ele se torne real? A paciência, a compaixão, a piedade, a ternura, a tolerância e vários outros potenciais da consciência que vai entrar para que esse perdão ocorra. E o perdão é transformar a ofensa recebida em algo nobre e devolver como referenciais para aqueles que nos ofenderam. Porque quem nos ofende está pedindo socorro, está perturbado, está em conflito e não está conseguindo lidar com seu próprio universo. E quando envia parte do seu universo, é como se enviasse aquele material que a gente colhe para fazer biópsia, para ver como ele está. Então alguém vai examinar no seu laboratório e devolver um diagnóstico. E já o processo que a gente chama de diagnóstico já propõe a terapêutica. Então, a conduta do ser ofendido, quando ele exercita com paciência, com a indulgência, com a compaixão, com tudo isso que diz, já é o tratamento, às vezes, para o ser que está perturbado e que antes nos ofendera. Mas se eu não estou ainda apto para exercitar o perdão, a tolerância, a compaixão, às vezes eu estou tão enfermo quanto. E mediante a ofensa ou a adversidade é que eu sei se eu estou já curado, se eu já sou um terapeuta, ou se eu estou tão enfermo quanto o outro. E quando acontece ao contrário, se eu estou serena, feliz,
tá tudo certo na família, no trabalho, comigo mesma, tá tudo certo, tá tudo cor-de-rosa como sua camiseta. Eu não preciso mudar nada, né? Ou preciso? Eternamente precisa. Porque às vezes você já conseguiu a harmonia consigo mesma, no seu lar, no trabalho, mas há tantas coisas que você ainda não experimentou. E você vai ver que a cada situação vai exigir ou vai nos convidar a aprimorar o que já temos. Então sempre estamos aprimorando o que já estamos compartilhando em harmonia, construindo novas experiências e desenvolvendo possibilidades incontáveis para o nosso e para o crescimento do meio. Porque eu posso estar em harmonia ou em plena harmonia com tudo e todos internamente no meu contexto, mas se eu for para um contexto diferenciado, eu posso encontrar lá elementos semelhantes às adversidades que antes encontrara neste contexto. E aí eu vou começar algo de novo, como já dizia Sócrates. Perante tudo que já vivenciei, eu pensava que sabia. Diante de algo que eu não experienciei, só sei que nada sei. Porque às vezes, diante daquele contexto, as pessoas exigem um comportamento diferenciado, até porque a moral de época assim nos mostra. O que é nobre num contexto pode ser equivocado em outro. Basta você viajar do Brasil para Portugal para você ver algumas palavras que podem colocar a gente numa situação complexa. Porque aqui é um palavrão e lá é uma palavra normal. Tanto se o de lá vir para cá também, vai colocar uma coisa ficar meio complexa. Basta a pessoa que vem de Portugal pedir um pãozinho na padaria com o linguajar de lá, que o outro daqui que não conhece aquele linguajar já vai levar aquilo na malícia e já vai aproveitar da situação e achar que é outra coisa e complicar a situação do contexto no sentido geral, colocar a pessoa no ridículo, começar a rir e etc. Porque tem palavras, como nós já sabemos do vocabulário, eu só estou falando de Portugal em relação ao nosso, nem outras línguas. Sim. Então há coisas que são perfeitamente harmônicas num contexto, que são aberrantes no outro contexto e são crimes violentos ou crimes, né, graves, e aqui são brincadeiras bobas. Sebastião, e nos casos assim, por exemplo, nós estamos vivendo num momento de stand-up, comédia, humor, os nossos comediantes estão aí à solta e aproveitando situações, personagens e pessoas para fazer humor. Alguns chamam de humor negro, outros de um humor não muito convencional, ou humor não politicamente correto. Como é que a espiritualidade entende essas situações? Na visão de Joana de Ângeles, o ideal seria nos comportar de tal forma que nem por brincadeira falássemos aquilo que não gostaríamos que acontecesse conosco. Porque a crítica maldosa ou a maneira de conduzirmos como comediante pode nos deixar no ridículo, talvez. Porque pode ser algo nosso que nós não temos coragem de extravasar e naquele momento a gente joga para fora. Ou pode ser algo no qual, esse algo, nós somos uma marionete, um médio, onde a equipe que está por trás, a direção do programa, ou alguma situação, nos coloca para que nós possamos desempenhar aquele papel. Embora a gente fale, eu estou incorporando um papel e a responsabilidade do personagem, a responsabilidade é nossa, da direção do programa, da emissora e etc. Porque nós podemos ser processados pessoalmente, o ator, né, o comediante, o programa pode ser processado, a emissora também. O ideal seríamos fazer um humor à moda do Manuel... falhou. Desculpa. Manuel Terceiro bloco esse? Tá, é que eu já ia finalizando. Desculpa, Sebastião. Tá. O ideal seríamos fazer um humor à moda de Manuel da Nóbrega, que é o humor da cintura para cima, algo saudável que caberia em qualquer momento, em qualquer lugar. Não o humor que o Carlos Alberto da Nóbrega está fazendo na atualidade, que ele não gostaria de estar fazendo, que é o humor da cintura para baixo. E às vezes aproveitando a situação que pode passar uma alegria aparentemente saudável e às vezes um desconforto na sequência, porque a gente pode pegar uma pessoa ou um personagem que na realidade existe e às vezes fazer uma brincadeira de mau gosto e ele não gostar e nos processar. Mas consultar a própria consciência, desenvolver um comportamento X, onde eu levaria a alegria para o telespectador, para o grande público, sem denegrir a imagem de quem quer que seja.
O ideal seria nos colocar como o exemplo se for algo maldoso, nos colocarmos na cena. E algo que fosse nobre, eu poderia dar os nomes aos bois, porque comentar o mal é contribuir para a sua expansão, segundo o que está no Evangelho da Codificação Espírita. E na obra de André Luiz, ele narra que o mal não merece comentário em tempo algum. O ideal seria comentar o bem, fazer o humor dentro do bem que existe para disseminar o bem e evitar comentar o mal, fazer as chacotas, as brincadeiras de mau gosto, quer seja numa entrevista ou em qualquer lugar, para mostrarmos o bem, que é o bem de todos, é o eterno princípio. Sebastião, se nós somos esse conjunto de personalidades diferentes, independentes, como é que a gente pode fazer para conduzir tudo isso de uma forma mais harmoniosa e fácil? Nós já vamos começar agora, nesse bloco, fazer um merchan, né, já do próximo programa, mostrando que a personalidade, nós não vamos agora colocar o espírito, nem superconsciente, nada disso por enquanto. Então, a personalidade atual é formada de fragmentos de outras personalidades. E essas personalidades das quais nós extraímos fragmentos, elas próprias são compostas de fragmentos ainda menores, que nós chamamos de subpersonalidades. E essas subpersonalidades são construídas ainda de fragmentos menores, ainda que nós chamamos de pensamentos, de emoções, de sensações, de instintos, de algo ainda menor. E esses instintos, pensamentos e emoções surgem por meio das interações, porque quando vamos expressar o pensamento, nós vamos interagir com outras realidades. E a interação com essas incontáveis realidades, nós construímos esses estados que nós chamamos do pensamento organizado, das ideias, das palavras e atitudes. E o que nós colhemos na ação, e por meio dessas incontáveis interações, são esses estados psíquicos e dinâmicos, os menorzinhos aqui. E mesmo sendo tão miudinho assim, está dando para ver aí, ele pode interferir e assumir o comando de uma personalidade inteira. Pode dar ordem, nos colocar no ridículo ou nos tirar de uma situação bem infeliz. Uma palavra mal colocada, de uma atitude descortês, e ela sai às vezes sem perceber, porque ela existe em nós, mas quando não temos o conhecimento e a disciplina devida, acaba eclodindo situações e em determinados momentos que não dá para consertar naquele momento. O desastre já foi feito, a palavra já foi pronunciada, e às vezes a pessoa que foi ferida não aceita desculpa. Ela quer uma reparação, às vezes financeira, porque ela às vezes aproveita também a situação. Então, ela não aceita desculpa, falei e é ponto final. Mas pessoas que são mais flexíveis aceitam o nosso pedido de desculpa, o nosso pedido de perdão, releva, e nós corrigimos a situação às vezes na cena e não deixamos para depois, mas nem sempre isso pode ser feito. Porque há pessoas que nós ofendemos hoje e só daqui um século, daqui um milênio que nós vamos perceber que aquilo foi uma ofensa, que eu não gostaria que fosse feito em relação a mim. Então, quando Allan Kardec, na questão 632, deu o Livro dos Espíritos, perguntou ao Espírito da Verdade se não poderia acontecer, nós, sujeito a tantos erros ainda, ou com tantos erros, ou pouco conhecimento, ignorante de tantas coisas, fazer o mal quando pensamos que estamos fazendo o bem. Ele falou, não há como errar. Assim disse-nos Jesus, faça a outrem somente o que gostaria que ele fizesse. E quando nós vemos na mesma obra, Allan Kardec perguntou várias coisas, estudou, refletiu, e lá mais na frente, na questão 9 ou 876, ele volta à baila, dizendo a mesma coisa com as palavras mais ampliadas, mostrando a mesma situação. Então, o ideal seríamos consultar a nossa consciência ante a situação e nos colocar na cena ou diante do personagem e perguntar se eu gostaria que alguém me fizesse aquilo que eu estou fazendo naquele momento. Caso contrário, ou se tenha que tomar uma atitude e não há outros meios naquele momento, Joana de Ângeles sugere que eu tome a atitude que cause menor soma de prejuízos para o meu universo e para o meio. Porque tem hora que não dá para não tomar a atitude. Eu preciso tomar a decisão e eu vou medir, né, os prós e os contras e quem está no contexto tanto externo quanto interno para que haja a menor soma de prejuízos, se assim podemos dizer. Sebastião, a sinceridade, ela pode
se tornar uma ofensa? A sinceridade pode tornar uma ofensa, assim como a verdade em determinados momentos. Dependendo da situação, a verdade nua e crua, como nós falamos, é pior do que a mentira. Então, eu preciso dosar tanto esse mecanismo que nós chamamos de iluminação de consciência, porque às vezes a pessoa não suporta a situação. O ser sincero, ser autêntico, às vezes é ser mal educado, ser incoerente com a situação. Então, ser sincero com o urubu, falar que ele está fora do contexto, porque ele está ali no meu quintal comendo um bife que eu não comeria, você vai deixá-lo descontente, porque ele está fazendo um benefício fantástico, fazendo a higiene daquele meio, que eu não faria, às vezes, nem chegaria perto do bife dele, e ao mesmo tempo eu quero falar que ele está equivocado. Assim como certas situações, onde nós vemos pessoas dizer, com os garis, com esses seres que fazem, ou corrige o desastre que às vezes nós fazemos, nós criamos o lixo, nós é que deveríamos encaminhar o lixo que criamos. Eles limpam a nossa Eles sujeira, limpam né? a nossa sujeira e ainda são chamados de lixeiros. Eles não são lixeiros, lixeiros somos nós que criamos. Eles são os anjos da guarda que limpam o cenário que complicamos. E ai de nós se não fosse eles. Agora, ao invés de valorizá-los, e criar situações mais harmônicas e facilitar o trabalho deles, que nós podemos fazer muita coisa para classificar o lixo e facilitar o trabalho desses operários, que nos ajuda tanto, e às vezes nós complicamos a situação. Mas estamos a caminho desse crescimento e esperamos que a cada situação a gente aprenda pelo menos como não fazer e reconheçamos, como nós falamos na gíria, ou usando a gíria dos jovens, foi mal. Então, na próxima, eu vou ver se dá para melhorar alguma coisa. Mas tudo isso dando passo a passo para a mudança, né? Exato. A cada situação, nós fazemos como se fosse um balanço. Como me sair nessa situação em relação à mesma situação ou situação semelhante que anteriormente eu vivi. Então, a cada passo, eu posso fazer uma correção, fazer ajustes, sem culpar-me, sem punir, sem arranjar culpados, sem fugir à responsabilidade. Mas tendo consciência daquilo que faz, treinando pelo menos para que o pensamento seja harmônico, a ideia seja condizente com esse pensamento, a palavra não seja objeto de ferir, porque a língua nossa às vezes corta mais do que uma navalha, então que a palavra perca a força de ferir, deveria ser uma tarefa essencial de cada um. Mas para que essa palavra perca a força de ferir, precisa ser dominadas ou sublimadas as emoções, que vão enriquecer os pensamentos e disciplinados esses a partir de leituras edificantes, de meditações, de orações. Tem vários processos que podem nos auxiliar tanto na disciplina do pensamento, na harmonia das emoções, no equilíbrio da palavra e na conduta condizente com aquilo que se pensou, sentiu e falou. Sebastião, como é que surge a personalidade? Eu nasci, a minha personalidade já está formada, ela vai se formando no decorrer da educação que os meus pais aplicam, e aí no meu crescimento, como é que ela se constrói? Ela se constrói a partir dos pensamentos dos pais que desejam nos conceber, nos trazer para o cenário, e das minhas intenções em vir através desses pais. Então, as minhas necessidades vai se assomando às necessidades dos pais, e esse trio, pai, mãe e filho, já vai construindo esses caracteres psíquicos, emocionais, e depois os caracteres físicos a partir do corpo biológico, e esse conjunto de valores, tanto do reencarnante quanto dos pais, do meio que o recebe, que vai formando a sua personalidade em si. E a partir do conhecimento que ele tem da sua realidade que ficou na retaguarda, o seu consciente profundo, ele pode melhorar esse conteúdo que ele já está gerenciando e às vezes com muita dificuldade, porque ele não está conseguindo às vezes gerenciar nem a indisciplina do corpo físico. Talvez ele não tenha o cabedal suficiente para gerenciar esses conteúdos que foram assimilados pelos pais, da alimentação, da emoção, do pensamento deles e do meio, com os caracteres que vêm através de uma leitura, através de uma música, através de uma conversa que os pais vão tendo com outras pessoas e vai trazendo esse conteúdo e às vezes o reencarnante às vezes não consegue gerenciar aquela situação. Mas a busca incessante desse reencarnante para conhecer-se
principalmente esses caracteres que o constituem como personalidade, conhecer a sua realidade íntima, fazer essa introspecção e conexão com a sua realidade e ampliando as possibilidades de melhorar esse contexto a cada dia, sem culpar os pais, porque bons ou mais são os pais que ele escolhera. Ele não teve como escolher melhor, talvez não merecia outros pais, né, além daqueles que foram escolhidos, e contribuir para a melhoria dos próprios pais e do meio em que está, que essa é a proposta do Espírito ao reencarnar. Além da sua melhoria pessoal, ser os agentes de Deus para a harmonia do universo. Então, se assim agirmos, já não complicaremos tanto a nossa vida. Então, dizer que não podemos mudar a personalidade é falho, né? É um equívoco muito grande. Nós podemos mudar em qualquer momento, em qualquer lugar, para melhor, e temos um poder descomunal para isso. Porque Deus e o Cristo interno estão na nossa consciência ativa, como almas encarnadas. E o Deus cósmico e o Cristo cósmico e todos os seus emissários também estão conectados conosco. Ou seja, nós estamos conectados a tudo que existe no cosmos. Quando uma ideia harmônica é disparada, o cosmos inteiro, como nós falamos no popular, conspira para que ela dê certo. Sebastião, muito obrigada por mais esta aula e a sua companhia. Mais uma vez, nós aqui agradecemos a Kelly pela doação dessas meninas e a você, telespectador, ao Clube Amigos da Boa Nova que nos sustenta, a Fundação Espírita André Luiz, a Mundo Maior Filmes, a editora Mundo Maior, a Rádio Boa Nova, a tudo e a todos os seres, em nome do Cristo, em nome de Deus. Muito obrigada pela sua companhia. Até o próximo programa. Um abraço.